Agora que o Ryu salvou a Célia, ele vai precisar dar um jeito de esconder ela o máximo possível para não ocorrer o risco dela ser encontrada e levada de volta para aquele casamento lá. E ainda assim o Ryu não parou com o seu objetivo. Durante esse tempo aí, ele vai continuar procurando informações sobre os heróis e sobre o Lúcio, por causa da grande vingança que ele queria ter pelo seu passado aí. Então vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai comentar tudo o que vai acontecer na segunda temporada de Seirei Gensouki. Vamos que vamos! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de atrapalhar o casamento de Célia e fugir com ela, o Ryu passa a viver junto com a Célia e a Aisha nos arredores de Yamandi. E com isso, ele destrói o bom senso de Célia cada vez mais com cada pequeno segredo que ele tem, né? Da sua magia espiritual. O Ryu também conta a Célia sobre o grupo Migaru e a sua vida passada, né? Que a Célia simplesmente fica mais preocupada até com o fato de que o Ryu realmente é mais velho do que ela, do que qualquer outra coisa. A intenção próxima do Ryu com a Aisha também era realmente o que deixou a Célia preocupada, porque a gente sabe que ela tem aquela quedinha por ele. Na verdade, ela ficou preocupada o suficiente para que ela optasse por dormir junto com o Ryu, né? O Ryu também continuou em busca de algumas informações sobre o herói e o Lúcio, como a gente comentou. Ele se infiltrou em Rodânia lá para ver o outro herói de Beltran, mas falhou porque ele não estava presente na cidade nesse momento. Em um outro lugar então, Liselot, e na estrada para casa depois de assistir o casamento da Célia em Beltran, foi forçado a parar no meio do caminho por causa de uma aparição repentina de uma criatura dragônica lá, aonde ela conheceu a força de resistência de Beltran. Apesar de relutância de Liselot, Hiroaki conseguiu forçar o seu capricho de acompanhá-la aí de volta para ele, justamente com o herói. Então não podia deixar uma garota bonita sozinha, né, numa estrada perigosa, por isso que ele estava junto. Desconhecido para eles, Reis então estava observando de muito alto lá no céu com um plano hediondo em linha. O grupo viajava num comboio, a primeira carruagem com Liselot, Flora, Ruana e Hiroaki, guardada pela camareira de Liselot, enquanto o Duque Hyugnat também seguia atrás deles com outra carruagem escoltada pelo Cavaleiro de Beltran. Então o Hiroaki passou essa viagem com uma história habitual de se gabar com Ruana, né? Como sempre ele fez, continuando a alimentar o seu próprio ego, continuando a elogiá-lo, enquanto Liselot passou aí tentando fazer mais amizades com Flora, embora Hiroaki continue arruinando essa conversa, se intrometendo no meio das coisas várias vezes. Isso sempre se certificando de que ele era o cara que tinha que ser com o assunto principal da parada, né? Da história toda ali, né? Da conversa. Arya foi a primeira a notar então algo errado, um alerta que trouxe para dentro do comboio. O monstro não estava imediatamente atacando ao redor. Então de repente na batalha, Hiroaki ficou de alguma forma nervoso. Ele começou a falar pra caramba, reclamar, pedindo a alguém para assumir as responsabilidades por todas as outras reclamações que fazem a situação ainda mais difícil para eles. Arya conseguiu pegar a frente sozinha e limpá-los enquanto a vítima do Cavaleiro Beltran estava simplesmente continuando aparecendo nas costas por ser incapaz de lidar com o monstro. A Arya voltou então a limpar as partes de trás também, vendo-a mais forte do que ele esperava. Reis convocou vários Minotauros e Revenant e se voltaram à situação para piorar ainda mais a ocasião lá. Hiroaki não aguentava mais ficar na carruagem, então ele saiu correndo em busca de um lugar seguro para ele ficar, tornando tudo ainda mais perigoso, até porque o Minotauro conseguiu invadir um centro de informação mirando diretamente em Liselot. A grande batalha não escapou de um grupo que passava no céu também. Célia percebe a sua amiga Arya lutando, o que faz com que o Ryu adivinhe, né, que a sua mestra Liselot é quem está sendo atacada. E aí ela ficou surpresa ao ver os Minotauros ali aparecendo, enquanto a Aisha percebeu uma presença ruim na floresta. Na floresta então, Reis estava com muito medo de suar frio, pensando se ele foi notado por algum espírito elevado ou que simplesmente apareceu de repente por perto ou não, né? Ele optou 100% em ficar quieto e observar todas as coisas que terminaram com o mistério do guerreiro do espírito que destruiu o casamento do Charles, que no caso é o Ryu. E aí, o Ryu pula e salva Liselot na hora exata, a hora certa. Ele começou a pressionar o Minotauro de volta, matando-os por meio que mostrando na batalha unilateral ali, como se fosse uma lenda que estava dominando completamente os Minotauros e Revenants, até acabar com todos eles num grande ataque mágico com a sua espada. O cara é sensacional, né? O Ryu é diferenciado demais.
Quando a área toda ficou limpa até, o Liselot se aproximou do Ryu e se apresentou para ele. O Ryu também se apresentou como Haruto, porque ele não vai simplesmente jogar o nome Ryu pra roda aí, né? Enquanto a Flora ficou observando o rosto do Ryu. O Ryu então terminou de limpar toda a emboscada que tinha atacado o comboio, né, de Liselot perto de Amandi, mas não esperava encontrar a nobreza de Beltran, especialmente Flora, que de alguma forma perguntou se eles já se encontraram em algum lugar antes. O Ryu até conseguiu aí fugir de todas as perguntas sobre a identidade dele, até que Chloe consegue se lembrar dele. Ele então muda de assunto para a carruagem quebrada e sai correndo do grupo em direção à carruagem. Depois de consertar a carruagem e limpar o local, Liselot oferece a Ryu uma carona até Amandi, e ele vai e aceita, mas durante todo o trajeto não conseguiram falar nada de útil por causa de Hiroaki, que ficava intervindo na conversa e arrastando sempre pra si mesmo. O ego do cara é totalmente grande, ele quer inflar mais ainda, né? Fazer o quê? Chatice também. Parece o burro do Shrek falando, a gente já chegou? Não. A gente já chegou! Chegando a Amandi então, Liselot tentou convidar o Ryu para sua mansão, mas o Ryu recusou, porque a sua companhia já estava esperando ele. Liselot então ofereceu a ele uma melhor pousada e os convidou nos últimos dias que ele pegou. O Ryu desceu então e foi levado para a pousada por Arya. Depois de garantir a pousada, o Ryu se encontrou com Aisha e Celia e explicou o seu plano para o futuro, fazendo amizade com Liselot lá dentro da mansão. Enquanto isso, Liselot teve um encontro com Huguenot, falando justamente sobre o acidente e sobre o Ryu, né, o plano de fazer amizade com ele e tal. Huguenot simplesmente estava expressando o seu desejo de comparecer ao encontro com o Ryu em uma data posterior, como basicamente um empréstimo do seu cavaleiro para explorar os arredores como pagamento. Depois, eles começaram a falar sobre um incidente do casamento do Charles, né, que a Celia foi tirada de lá. E no dia seguinte, enquanto o Ryu tomava café da manhã com a Celia e a Aisha na sala privada do restaurante da pousada, eles foram perturbados aí por Stewart e pelo bebo Alphonse. Ambos que já estavam bastante estressados com a atitude toda condescendente de Hiroaki aí, que tentaram fazer uma cena ali exibindo seus status da nobreza e tal, mas ficaram muito chateados porque ninguém se importava com isso. Considerando a sua regra de jurisdição de Liselot, por exemplo, Alphonse então tentou pegar a Aisha e a disfarçar da Celia, mas ficou muito irritado quando foi ignorado por isso. Ele então tentou atacar o Ryu com o Stewart, onde o Ryu facilmente derrubou os dois e denunciou a Arya aí. Ao ouvir todos esses relatos do que aconteceu, Liselot se expressou aí pensando que agora o Ryu consideraria maus nobres, o que faria com que ele acabasse levantando a guarda. Huguenot também ficou envergonhado por isso e pediu desculpas imediatamente a Liselot. Ele também ficou muito furioso com os dois e acabou que depois ele deserdou Stewart no local, enquanto Alphonse começava a brigar com o Duque. Mais tarde então, Liselot visitou o quarto de Ryu e foi apresentado a Celia e a Aisha. Liselot então se desculpou com o Ryu sobre o que aconteceu, né? Mas o Ryu certificou-se de que Liselot não era culpada, né? Não precisava pedir desculpas por esse tipo de coisa. E até tinha rolado uma questão do tipo de contrato para garantir que os dois não incomodassem mais eles. Eles fizeram um contrato da mansão também com o Duque Huguenot, né, como conteúdo totalmente unilateral na vantagem do Ryu. Ryu então foi convidado para almoçar, onde encontraram a Roana, Flora e Hiroaki, que de alguma forma acharam que ele era o dono da mansão. Na floresta então, Alphonse, ainda completamente chateado, só queria atacar antes de encontrar Reis e Lucius. Ele planejava colocar toda a sua raiva batendo em Lucius, mas Lucius destruiu todo o esquadrão de cavaleiros. Alphonse, completamente apavorado então, começou a tentar subornar o Lucius pela sua vida. Estava desesperado, cara, e isso acabou fazendo com que o Lucius despertasse um certo interesse por ele. À noite então, Hiroaki, ainda bastante meio que descontente com o que aconteceu, ele considerava a Flora apenas uma princesa fofa, mas tímida, meio quieta, né, sombria do jeito dela, então vê ela tentando interagir tanto com outro homem quanto nunca fez, e ele mesmo vai lá e se irrita com isso. Quando a Flora ainda se preocupa com a ideia de que Haruto é o Ryu, sobre o que ele faria, né, se fosse verdade com relação a isso, e se o Ryu os odeia pelo que eles fizeram no passado com ele, no final ela passa a noite chorando no travesseiro, pensando justamente em tudo que aconteceu naquele incidente do penhasco lá. Ao amanhecer, a cidade é acordada pelo rugido do Minotauro e um exército de monstros então começa a atacar a cidade e o grupo de Beltran sai ali, começa a brigar na mansão. Isso enquanto a própria Liselot transformava o seu jardim de frente num QG e dava várias ordens. Ela enviava a área para o portão oeste daquele ataque de monstros, mas não muito tempo depois o leste também foi atacado. Na confusão, Reis, Lúcius e Alphonse se infiltraram na cidade ao norte, mirando na mansão. Ryu, que via essa batalha progredir do céu, decidiu ajudar do lado leste, obliterando o grupo de monstros quase que praticamente sozinho, né, antes de retornar para Celia no meio da cidade. E ele começou a planejar uma evacuação para o sul, só que foi pego por outros evacuadores arrastados para o norte.
onde foi convidado a encontrar mais uma vez com Lícelot. Na mansão, Hiroaki mais uma vez entrou em pânico com um campo de batalha repentino. Ele simplesmente parece que o cara é um herói que nunca está acostumado a entrar num campo de batalha. Ele começou a resmungar, reclamar, irritar, tudo antes que um grupo de fantasmas atacasse a sala. Hiroaki até tentou retalhar para abrir caminho para eles escaparem, né, matar um pouquinho dos fantasmas, mas Alfonso deu um soco no seu rosto e enviou ele voando pela sala. Alfonso começou a espancar o Duque Huguenot por vingança. Lucius então finge ser um soldado de fora, e tá ali justamente perguntando pela sua segurança. Ouvindo a Ruana, faz o quê? Manda a Flora pra fora, deixando Lucius sequestrar a Flora, praticamente tudo armado ali. Hiroaki acordou e estalou de pânico e raiva por causa disso, matando todos os Revenants e usando também uma arma divina antes de enfrentar Alfonso. Então, antes de ser nocauteado por Reis por trás, Reis percebeu o espírito humanoide se aproximando da mansão, mandando Alfonso para fora antes dele escapar sozinho. Chegando na mansão, o Rio foi recebido pela aliviada Lícelot. Aisha notificou o Rio também sobre a presença dos monstros na mansão. E aí o Rio perguntou a Lícelot sobre o estado da mansão, aonde Lícelot mandou as suas empregadas verificarem. Antes que um jato de água explodisse de repente numa parte da mansão do ataque de Hiroaki, Lúcio arrombou a porta da frente enquanto carregava a Flora, insultando todos que não conseguiram pegá-lo e fugiu. Rio percebeu a sua voz e começou a ficar furioso porque estava justamente atrás dele, mas não conseguia decidir se ele perseguiria o Lucius ou protegeria a Célia. A Aisha disse ao Rio para ir deixar a Célia com ela. Célia então disse que ela poderia cuidar de si mesma, lançando magia perfeitamente surpreendendo Lícelot. Só que aí o Rio então saiu usando rajadas de vento instantaneamente, surpreendendo Lícelot mais uma vez. Aisha disse a Célia para fazer uma barreira, que ela fez perfeitamente. Então o Rio conseguiu alcançar o Lucius fora da cidade. Ele blefou que estava lá para ele, não para Flora, justamente porque ele queria lutar contra o Lucius, que ele tinha um rancor do Lucius, ele tinha despertado interesse, né, sobre a luta contra o Lucius. E o Lucius atacou o Rio enquanto usava a Flora como escudo, mas o Rio ainda o acompanhou, né, tentou atrair para obter mais informações ali, só que acabou que o Rio não mordeu a isca e ele ficou ainda mais frustrado por não conseguir se lembrar de quem é esse lutador forte. Ele então largou a Flora acreditando que poderia pegá-la facilmente depois, né, que descobrisse o nome do Rio verdadeiro, e o Rio deu a ele uma pequena dica e ele facilmente deduziu a identidade do Rio, enquanto revelava-se tudo na frente da Flora, todo o passado do Rio. Lúcio ficou muito animado com isso e mal podia esperar para atropelar e matar o Rio, aproveitando o seu desespero. Ele disse ao Rio para brincar mais uma vez com ele, como nos velhos tempos aconteceu, antes do Rio desaparecer, e simplesmente apareceu atrás dele depois de decapitar a mão esquerda, dizendo a ele para jogar o joguinho sozinho, porque ele não estava afim. O Rio então passou a penhorar, pisotear e espancar o Lucius sem lhe dar nenhuma chance. Só que o Lucius conseguiu desferir um ataque voador em direção à Flora antes que o Rio acabasse com ele, forçando o Rio a proteger a Flora. Quando ele volta e encontra o Lucius já levado por Reis, já não estava mais no local. O Rio até provocou o Lucius, chamando ele de covarde e tal. Lucius lutou para ser solto para voltar para a batalha, mas o Rei se recusou, né, a deixar ele voltar, porque definitivamente ele morreria em questão de minutos se estivesse lutando contra o Rio, porque o Rio estava num nível completamente absurdo. Então não tinha como ele escapar. Isso porque, cara, o Rei estava até admitindo que não estava nem confiante de que podia escapar do Rio. Então, de repente, um ataque do sopro do dragão atingiu o Rio e Flora, né, fora da sua percepção. O Rio conseguiu contra-atacar por uma fração de segundo e dominar o ataque do sopro do dragão com a sua própria explosão mágica. Mas ele não conseguiu mais encontrar os dois, apenas conseguiu avistar o dragão em fuga no horizonte. Não dava mais para ver aonde eles estavam. E assim nós finalizamos esse arco. Agora com você, meu querido. Foi maravilhoso da gente saber e eu quero saber o que você tá esperando para essa próxima temporada aí. Qual dessas partes você tá mais doido para ver? A gente já comentou, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o que vai acontecer depois disso aqui, né? Sobre a grande vingança do Rio, e eu recomendo muito você assistir lá também. Vai ser uma parada emocionante. Aproveita, clica nessa bolinha aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você continuar sempre por dentro, porque a gente vai continuar acompanhando tudo e trazendo cada vez mais histórias completas para você sobre Serei, se você curtir, né? Claro. Tamo junto sempre, galera. Aquele beijo no coração, um forte abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!